Obrigado. Deixa eu pegar e falar um pouquinho de Claro. você, pessoal, que não te conhece ainda. Pessoal, ele mora em Balneário Camboriú há pouco tempo. Isso. Ele é empreendedor conhecido como vendedor de rua, que hoje passa dos 10 mil inscritos no YouTube. Isso Como mesmo. iniciou? Como foi essa ideia desse projeto, o vendedor de rua? Obrigado pela pergunta. É um prazer estar aqui, que nem eu já tinha comentado antes. Explicar sobre uma coisa que eu já vinha trabalhando há muitos anos. O projeto Vendedor de Rua começou a partir de um momento que eu estava vivendo da minha vida, onde que eu já estabelecia as vendas, já estava tendo um resultado muito bacana, assim, Porque eu trabalhei até 2015 com CLT, que é uma coisa que eu deixo até na minha bio lá. Nada contra quem trabalha com esse tipo de trabalho. Se a pessoa gosta do que está fazendo, tá de boa. Claro. E eu estava tendo muita dificuldade nos trabalhos que eu estava exercendo, não me sentia leve fazendo o que eu fazia. E a partir de 2015, eu, por necessidade realmente financeira, comecei a vender pastéis na rua a R$1. Foi uma forma de eu começar a tentar arrancar dinheiro rápido, porque eu tinha aluguel e outras coisas para ser paga. Então, em 2015 foi um dos primeiros starts, assim. Eu já fazia outras coisas na infância, na adolescência, pela dificuldade. Mas a partir de 2015 foi ali um dos primeiros começos que eu despertei, assim, sobre começar a empreender de fato. Até nesse ano ali, o pessoal até comentava assim, quando comprava os pastéis, falava que eu atendia legal a galera, a visão de vender a R$1 era diferente. O pessoal falava, tava nos trabalhos errados e nem sabia. Talvez aí se... E devagarinho eu comecei a dar um pouco de importância. Só que daí, com o passar do tempo, entrou uma pessoa na história. Até vou mandar um abraço para ela. Ela deve estar olhando já aqui, as crianças lá. Coisa boa. Mandar um beijo para Bruna, para Milena, para o Pedro e para Isabela. Amo vocês. Oh, que bom que eles deixaram você vir aqui. Obrigada, Obrigado. Bruna. Obrigada aos pequenos. Infelizmente, a Bruna não pôde estar hoje aqui, porque ela está cuidando dos pequenos e do nosso cachorrinho Batman. Mas a gente vai organizar uma hora Vamos. direitinho, né? Ela tá muito empolgada em vir aqui falar muita coisa também. Nossa, vocês dois devem ser uma dupla incrível. A gente é meio doido. As crianças às vezes até ficam meio que... Poxa, o pai e a mãe só... Porque a gente gosta de cobrar muita responsabilidade deles, assim, né? A gente fala muito de trabalho, de empreender e tudo mais. E daí, voltando ao assunto de quando eu encontrei a Bruna, foi em meados de final de 2017. Olha os comentários. Eu tô olhando os comentários, aí eu vi o Gui colocou aqui. Pra quem não sabe, o Guilherme tá aqui no estúdio, só que hoje ele não quer aparecer. Só que ele é o responsável por esse encontro. Sim, depois aqui. a gente vai chamar ele pra aparecer. Ele não... Aí tu convence, porque senão eu vou dormir na sala hoje. Na verdade, é a pessoa que fez esse podcast acontecer. Sou muito grato a ele também. Verdade. E daí, falando sobre essa história da Bruna, a Bruna ela já tinha muito desejo ela já fazia algumas coisas lá com a família dela. E eu tenho 2 filhas que moram no Rio Grande do Sul. E nesse período eu estava sozinho. Empreendia com meus familiares e tudo mais. Só que eu vendia os lanches ainda, só que não dava tanto foco. Por eu também estar num outro momento da minha vida. Eu vendia, gostava de fazer aquilo, só que a questão nessa parte assim, de fazer isso mudar de fase, de nível, eu não estava fazendo isso acontecer. E quando a Bruna chegou na minha vida, ela, com toda a vontade que ela tinha de crescimento e de vendas e tudo mais, foi meio que aquela questão de achar a alma gêmea, assim, para o negócio. Ela já tem a filha dela, já tinha a Milena, e eu já tinha minhas 2. E a gente se identificou com as histórias que a gente tinha, ambos, com as histórias que a gente tinha passado. Ela com a vida dela de trabalho e de família, e eu é a mesma coisa. E a gente decidiu juntar nesse tempo os laços. Os esforços, o amor, as escovas de dente. Tudo. Deu muito certo, principalmente nessa parte corporativa de trabalho. Porque a Bruna, se for falar com ela assim, nessa questão de trabalho, ela sabe falar muito, mesma coisa eu. Então, a partir dali, eu tive um despertar para outras coisas. Aí entra a parte que nós tínhamos conversado antes até de começar aqui o
abrir o podcast que eu te perguntei se eu poderia falar dessa parte espiritual? Claro, por favor. Essa parte espiritual abre tanto os nossos olhos, os nossos caminhos, né? É muito bom. É, maravilhoso. E daí, no meio disso tudo, a gente estava com as 3 meninas e a gente teve mais uma menina, que é a Isabela. O nome dela é Isabela Vitória, porque ela teve uma gravidez muito conturbada. E os médicos falaram que teria até um risco. A Isabela nasceu prematura, aí por isso que a gente colocou o nome dela de Isabela Vitória. Por causa que é uma bela vitória. Com certeza. E pra mim, tipo, toda a dificuldade, a correria que era de 4 meninas e toda uma função de trabalho, a gente tava tentando abrir negócios, eu e a Bruna, só que a vida meio que não andava. E no meio desse caminho, as coisas estavam começando a se acalmar quando, ali em julho de 2019, se eu não me engano, a Bruna disse que estava grávida. Uau! E daí, fazendo essa parte espiritual, ali de fato eu comecei a entender e buscar, mesmo que eu fazia, mas eu não fazia sincero. Eu fui a fundo assim perguntar para Deus o que ele queria de mim. Porque, poxa, eu não tenho condição de cuidar de 4 meninos, que dirá mais uma criança agora vindo. Já, pô, tendo uma dificuldade, teve de certa forma, eu não julgo, mas preconceitos das pessoas à nossa volta por esse fato de, pô, a mulher ali já tem uma criança, vai casar com um cara que já tem 2, aí já faz mais uma menina, e agora a guria tá grávida de novo. E até eu, porque eu fiquei... As pernas bambearam. daí eu pouquinho. Eu imergi numa em algo, tipo, eu fiquei um mês sem trabalhar. Entendi. A Bruna perguntava, tu vai trabalhar, vai vender os lanches? Não. Minha mãe passava lá para perguntar, porque minha mãe trabalhava também com nós nessa questão das vendas dos lanches. Foi aí o divisor de águas na primeira parte, que é onde que eu comecei a buscar Deus de fato. Perguntar, entender para ele o que ele queria de mim, Isso lá em meados de 2019. Isso para te responder a primeira pergunta que tu fez sobre o vendedor de rua. Em meados de 2019, foi ali uma coisa que eu busquei muito, daí foi nessa questão da parte espiritual, estudar muito, buscar ler a Bíblia, e comecei a procurar conteúdos com o que eu estava buscando, que era melhorar minha vida no geral. Comecei eu preciso mudar minha vida de relacionamentos, mudar os hábitos, comportamentos, eu tenho que amadurecer, 4 meninas agora, daí depois a gente descobriu que ia ser um menininho. Meu Deus, como é que eu vou dar conta disso tudo? Daí foi onde que eu entendi que eu tinha que mudar tudo. Foi onde que eu me aprofundei. E no meio disso tudo, como eu já vendia na rua, todas as coisas que eu buscava de livros e todos os treinamentos que eu fui buscando, todo mundo falava, cara, se for para fazer algo, faça algo que tu já saiba fazer. Então, eu já sabia me comunicar lá nesse período antes de 2020. Já sabia me comunicar com os meus clientes, com as pessoas. Eu sempre fui comunicativo e gostava de vender na rua. Aí eu pensei, tá aí. Claro. Tá aí um nome que eu possa criar e começar a criar conteúdos a partir disso e motivar mais pessoas. Porque um ponto-chave nessa questão aqui do trabalho que eu faço é que até que eu tinha conversado com o Guilherme. Na região de onde que eu vim, infelizmente, muitos jovens que eu tinha como amigos, infelizmente, acabaram perdendo a vida ou foram presos por causa do mundo do crime. Ou alguns ficaram viciados através disso, entendeu? E muitos amigos que eu tinha na região achavam um meio financeiro de fazer dinheiro por causa desse mundo. Dentro das comunidades... Eu vi até um vídeo do Pablo Marçal, ele fazendo lá a candidatura dele, ele explicando que dentro da comunidade ele perguntava para os jovens lá, para a gurizada, o que ele queria crescer, o que ele queria fazer quando ele fosse grande. E as crianças geralmente falavam que ia ser para o mundo do crime, porque a fonte, assim, a fonte de prosperidade... Era mais assertiva do que se fosse procurar um outro caminho. Isso, ali é o tráfico em si. E daí, como eu convivia nesses lugares e tinha muitos amigos que eu acabei perdendo, muitos falavam nesse potencial financeiro de poder adquirir as coisas mais rápido. E daí, nesse contexto geral sobre a questão do vendedor de rua, eu orando sempre para Deus que eu possa ter muitos resultados grandes na rua, nas vendas e
mostrar para as pessoas o que a rua é capaz de te levar. Não é à toa que a gente está aqui hoje nesse podcast. Fico muito verdade. grato. Mas mostrar para essa juventude que tá vindo para o mercado de trabalho que existe uma saída. Pelo menos nessa questão que eu tento abordar na rua, que a pessoa que está pensando em fazer X valor em algo que possa ser perigoso ali na frente, daqui a pouco ela pensa melhor, não, mas aqui o Paulo lá, o vendedor de rua, está mostrando que talvez eu possa até ganhar mais. E futuramente talvez eu possa ter acesso a coisas através dessas vendas. Então é uma... Não sei se eu consegui... Claro que respondeu. Porque você mostrou... O que é interessante de todo esse processo? Você mostrou que as ideias elas não saem prontas. Que o personagem, que não é um personagem, é realmente você. Sim, sim. O vendedor de rua, ele já estava dentro de você. Já. Todo esse conhecimento e eu acho que esse propósito que você teve de sentar, conversar com Deus e pedir, olha, eu tô aberto. Eu quero entender o que você precisa de mim e eu quero poder contribuir de alguma maneira para esse mundo, né? Ser diferente.